Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou Pedro Lucas, caso você não me conheça e esteja chegando aqui agora, eu sou um terapeuta cognitivo comportamental e também sou um neuropsicólogo. Então aqui no meu canal eu falo bastante sobre neuropsicologia, já existem diversos vídeos sobre essa área, mas eu estava dando uma olhada no canal e eu percebi que dentre os meus vários vídeos falando sobre a neuropsicologia, não tinha nenhum em que eu falava mais aprofundadamente sobre as aplicações dessa área. Em outras palavras, o que um neuropsicólogo ou neuropsicóloga pode fazer de fato, na prática, atuando. Então hoje eu vou te dar algumas aplicações da neuropsicologia clínica e de outras áreas da neuropsicologia para você que quer fazer neuropsicologia, que quer se tornar um neuropsicólogo ou neuropsicóloga. Vem comigo que esse vídeo vai ficar muito bom e muito instrutivo para você. Bom, como eu já falei, existe um vídeo aqui no canal em que eu explico sobre o que é neuropsicologia, tá? Eu vou deixar aqui nesse card para você dar uma olhada. A ideia desse vídeo não é explicar o que é ou como ela funciona, porque eu já fiz isso. Mas eu vou te dar 6 campos da neuropsicologia que você pode estar atuando caso você faça uma formação em alguma disciplina da saúde, em algum curso da saúde, melhor dizendo, e depois queira fazer uma especialização em neuropsicologia. Como eu já falei em alguns outros vídeos aqui do canal, para ser neuropsicólogo não é necessário que você seja apenas psicólogo, ou em outras palavras, a especialização da neuropsicologia não está restrita a profissionais da psicologia. Eu acho importante começar partindo desse ponto, porque pelo próprio nome da área, neuropsicologia, muitas pessoas acham que só psicólogos podem fazer essa especialização e trabalhar com essa atuação, com esse campo de atuação. Mas não, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e muitos outros profissionais da área de saúde podem sim se tornar neuropsicólogos fazendo uma especialização em neuropsicologia. Neuropsicologia é uma intersecção entre a neurociência e os aspectos psicológicos de um indivíduo. Como é que os aspectos cerebrais interferem nos aspectos cognitivos ou nas funções neuropsicológicas de uma pessoa. Isso é do interesse de vários profissionais da área de saúde, não apenas de psicólogos. Mas vamos lá. Uma vez que eu me formei numa profissão de saúde, que agora terminei minha especialização em neuropsicologia, onde e com que exatamente eu posso trabalhar? Bom, a primeira área, e eu diria que a área mais majoritária, né, a mais predominante para um neuropsicólogo trabalhar é de fato a neuropsicologia clínica, porque na neuropsicologia clínica estão as maiores demandas atuais para esse profissional. E eu gostaria de subdividir a neuropsicologia clínica em 2 fazeres, em 2 atuações. A neuropsicologia clínica pautada na avaliação neuropsicológica e a neuropsicologia clínica pautada na reabilitação neuropsicológica. Na avaliação neuropsicológica, o profissional vai estar mais envolvido em avaliar as funções neurocognitivas, em avaliar os processos neuropsicológicos. Então ele vai fazer uso de testes, ele vai fazer uso de observação clínica, de entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, enfim, ele vai utilizar todo um arcabouço para fazer a avaliação. Nesse fazer profissional, eu diria que os psicólogos têm uma grande vantagem, e é por isso que mesmo que a neuropsicologia não seja uma especialização restrita a psicólogos, eu diria que 2/3 dos profissionais que são neuropsicólogos têm formação em psicologia. Por quê, Pedro? Porque existe uma série de testes neuropsicológicos que são utilizados nessa fase de avaliação que são restritos para os profissionais da psicologia. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Ou seja, se você é, digamos, um fisioterapeuta e quer fazer neuropsicologia, você pode, excelente, mas você não vai poder fazer uma avaliação neuropsicológica utilizando os testes que são de uso restrito para o profissional da psicologia. Nesse sentido, acaba que na parte da avaliação fica um pouco limitada a atuação de qualquer outro profissional que não seja um psicólogo. Mas aí entra a reabilitação, e na reabilitação a gente vê pessoas formadas em fonoaudiologia, em fisioterapia, porque aí você já percebe uma gama muito maior de profissionais sendo úteis e atuando
atuando na reabilitação de pacientes. Lembrando que a reabilitação neuropsicológica, ela pode ocorrer por conta de, por exemplo, traumas crânioencefálicos, que seriam lesões em decorrência de traumas externos, né, ao tecido cerebral, ou pode ser também por conta de algum problema que foi interno e gerou essa lesão, como um acidente vascular cerebral. Então, geralmente, uma pessoa que tem AVC, ela apresenta um problema de linguagem chamado de afasia. Já falei aqui no canal sobre afasia. Vai ser muito importante a intervenção de um fonoaudiólogo, por exemplo. E aí, nesse sentido, esse profissional pode ser um neuropsicólogo, sim. Mas também tem aqueles comprometimentos cognitivos que não são decorrência de um trauma, mas do curso da vida. Como, por exemplo, os transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, do déficit de atenção e hiperatividade, da deficiência intelectual e processos de envelhecimentos não saudáveis, que podem gerar demência, como Alzheimer, como comprometimento cognitivo leve no envelhecimento, enfim. Então, nesse processo de reabilitação, profissionais da neuropsicologia clínica vão trabalhar amenizando os prejuízos ou mesmo dando mais funcionalidade para o paciente. Mas aí a gente entra na segunda esfera de atuação, na segunda possibilidade de atuação de um neuropsicólogo, que é a neuropsicologia educacional. A neuropsicologia já tem adentrado em muitas escolas, principalmente de ponta, em que os profissionais da neuropsicologia ajudam psicopedagogos ou pedagogos a fazer com que os estudantes aprendam mais e melhor. Então, as escolas de ponta, principalmente aquelas que estão preocupadas em aprovar seus alunos nos vestibulares mais difíceis do país, têm contratado neuropsicólogos para que esses profissionais possam fazer avaliações e ajudar no desenvolvimento de tarefas ou no desenvolvimento de um ambiente mais modulador e mais propiciador do aprendizado. Então, a neuropsicologia educacional, ela é excelente para aquele profissional que quer trabalhar no contexto pedagógico, no contexto da aprendizagem e aplicar conhecimentos da neurociência. Antes de eu falar sobre o próximo campo de atuação de um neuropsicólogo ou neuropsicóloga, deixa eu te pedir uma coisa, deixa seu like, é de graça, você ajuda o meu canal a crescer cada vez mais, eu consigo entregar conteúdo para mais pessoas. E se você tiver gostado mesmo desse vídeo, eu te peço para se inscrever e se tornar uma audiência constante aqui do canal. Um terceiro campo, que eu diria que é bem mais inovador, é o da neuropsicologia aliada às tecnologias da informação. Eu já falei aqui sobre algumas possibilidades na inteligência artificial e na psicologia, mas a neuropsicologia, ela também tem flertado e tem sido uma parceria muito frutífera com a tecnologia da informação, no sentido do desenvolvimento de aplicativos, de softwares que podem ajudar no processo de reabilitação neuropsicológica, inclusive. A gente sabe que hoje em dia quase tudo é digital e muitas vezes desenvolver um aplicativo ou um site que ajude nas tarefas ou nas atividades de reabilitação pode ser muito útil também. Então, um profissional da TI, ele não vai ter esse conhecimento, ele vai precisar de um neuropsicólogo ou de um neurocientista para ajudá-lo. Então é uma outra possibilidade e conforme o tempo vai passando, as possibilidades nessa área vão aumentando, porque a gente consegue perceber como que a neuropsicologia pode ser melhor aproveitada. Inclusive, gente, eu tô para chamar um colega que trabalha nessa área e que já falou aqui sobre ciência de dados, o Juan Apolinário, sobre possibilidades entre psicologia e ciências da informação, ciência de dados ou tecnologia da informação. Se você se interessa por esse tema, deixa aqui nos comentários que eu vou saber que é para fazer isso sim. Uma outra área em que a neuropsicologia pode ser muito útil é na psicometria, no desenvolvimento de testes. A gente sabe que a psicometria é a área da psicologia que está preocupada em desenvolver novos testes de avaliação psicológica, mas existem alguns testes de avaliação neuropsicológica e eu já falei sobre isso também, distinguindo um do outro, assiste aqui nesse vídeo, em que o psicólogo ou o profissional da psicologia, seja ele da psicologia clínica ou da psicologia comportamental, da psicologia do trabalho, enfim, não vai conseguir ter o know-how, o entendimento para desenvolver. Por isso vai se fazer necessário o auxílio de um neuropsicólogo e de uma neuropsicóloga. Então existem diversos testes de avaliação neuropsicológica em que se fará útil esse tipo de profissional e se você gosta dessa área da psicometria, certamente você vai gostar de trabalhar como um neuropsicólogo. Uma quinta área, que inclusive é provavelmente uma área que eu estarei trabalhando nos próximos dias e irei trazer conteúdo para vocês dessa área, é a neuropsicologia aplicada ao contexto hospitalar. Eu digo isso porque recentemente eu passei num concurso para trabalhar aqui na cidade de João Pessoa
e provavelmente eu irei trabalhar com essa área dentro do hospital. E basicamente você vai fazer aquilo que você faz na clínica no contexto hospitalar. É óbvio que você vai precisar fazer algumas adaptações, porque como eu já falei diversas vezes, são contextos diferentes, com demandas diferentes, com características diferentes, mas que tem basicamente o mesmo propósito, que é avaliar o paciente, entender quais são as principais demandas ou os principais comprometimentos cerebrais, as principais áreas comprometidas desse paciente e desenvolver um plano de tratamento holístico juntamente com outros profissionais, ou seja, um plano de tratamento multiprofissional para que esse paciente venha a melhorar. Então é uma área que está em crescimento, está em franco crescimento também e é muito utilizado principalmente em hospitais que são hospitais de referência neurológica. Então na sua cidade, se tiver um hospital de referência neurológica, provavelmente haverá um neuropsicólogo trabalhando nesse hospital também. Além disso, o neuropsicólogo ele pode trabalhar também nos momentos pré e pós-operatórios. Se o hospital faz cirurgias neurológicas, é importante que o neuropsicólogo avalie se houve ou não algum prejuízo pós a cirurgia, fazendo o comparativo entre o antes e o depois. A sexta área que eu queria trazer para vocês é a neuropsicologia forense. Diferentemente da neuropsicologia clínica ou da neuropsicologia hospitalar, o neuropsicólogo forense ele vai trabalhar sob demanda jurídica. Então ele vai avaliar e preparar laudos com base nas demandas civis, criminais, penais, no sentido de entender se uma pessoa tem ou não algum problema psiquiátrico ou algum problema neuropsicológico que fez, por exemplo, com que ela cometesse um determinado crime ou que justifica algum tipo de afastamento do trabalho. Geralmente, neuropsicólogo forense trabalha muito com psiquiatra forense também. Eles fazem essa avaliação em conjunto. E é uma área que está crescendo bastante também, porque dá um arcabouço mais sólido para algumas tomadas de decisão que juízes precisam fazer. Então note o peso que um neuropsicólogo pode ter em algumas tomadas de decisões judiciais, né? Eu falei juízes, mas além dos juízes, promotores, delegados ou até mesmo advogados também podem solicitar os serviços de um neuropsicólogo forense. Por último, eu não poderia deixar de citar a área da pesquisa. Sim, existem muitos neuropsicólogos que estão vinculados a universidades desenvolvendo pesquisas e protocolos de como melhorar a aplicabilidade da neuropsicologia. Então é aquela ideia, né, de neuropsicólogos que estão desenvolvendo conhecimentos no campo da pesquisa básica e através desses conhecimentos a gente percebe coisas novas surgindo na neuropsicologia aplicada. Então a gente percebe que esses neuropsicólogos estão desenvolvendo principalmente pesquisas e também projetos de extensão que visam melhorar cada vez mais o uso da neuropsicologia. Percebe como a neuropsicologia ela é ampla, pode te dar diferentes possibilidades de atuação? Então eu acho que esse vídeo ele foi muito importante para você que está interessado nessa área perceber que existem muitas possibilidades. E ó, gente, por experiência própria, falando agora como neuropsicólogo que sou, eu acho que vale muito a pena. Existem muitos desafios, é verdade, eu já falei sobre alguns deles em outros vídeos, citando um deles, por exemplo, a questão do alto valor dos testes neuropsicológicos, porém, percebe-se que cada vez mais os serviços de um neuropsicólogo estão sendo solicitados em diferentes campos. Então, se você me perguntasse, Pedro, vale a pena fazer neuropsicologia? Eu diria, certamente vale, e valerá cada vez mais. Um grande abraço, pessoal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.